Dando prosseguimento às nossas exposições sobre liderança cristã, sabemos que Josué foi um grande líder. Que lições temos para aprender com a história de Josué, onde Deus, através dele, faz grandes coisas? É sobre isso que vamos aprender hoje no programa Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com alegria que eu recebo você aqui sempre. E também você que está chegando pela primeira vez, fique com a gente. Nós vamos aprender lições muito importantes no programa de hoje. Hoje nós estamos no programa Expondo as Escrituras, dando continuidade a várias exposições sobre liderança cristã. E hoje nós vamos aprender sobre a liderança de Josué, baseado em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Nós vamos fazer a nossa leitura. Lembrando a você que na exposição bíblica eu leio o texto, eu explico o significado do texto e eu trago as aplicações referente ao sentido do texto. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui no canal, realizando o programa Expondo as Escrituras. Eu preciso de iluminação, Senhor, do teu Espírito Santo, para ensinar as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Preciso que o Senhor ilumine a mente também daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender a tua palavra e juntos possamos praticá-la. Eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, em favor da família de cada um que está assistindo. Toma a saúde, toma a vida financeira, toma os projetos, o teu propósito, a tua vontade. Se tem algum líder me assistindo, abençoa essa liderança, dá sabedoria, dá entendimento. Se tem alguém não cristão também assistindo, que o Senhor possa transformar, tocar no coração, dar convicção de pecado para que ele possa entender a necessidade de aceitar teu filho como único e suficiente Salvador. Eu te peço, Senhor, mais um programa que edifique vidas em nome de Jesus. Bom, se você deseja baixar o conteúdo desse vídeo para você poder imprimir aí, estudar, usar como base para uma pregação, preste atenção nesse aviso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine.
E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas formas de ter o conteúdo. Uma é descendo na descrição do vídeo até o final, clicando, indo para o meu site e baixando. E outra é assinando Seja Membro aí também na descrição, clicando. Você vai contribuir com o meu Ministério de Ensino, semear no meu Ministério de Ensino e vai poder ter tudo num único lugar. Agora a escolha é sua. Introdução. No Expondo as Escrituras de hoje iremos aprender sobre a liderança de Josué. Para entendermos a liderança de Josué, precisamos voltar um pouco na história bíblica, ou seja, nós temos que retornar. Depois que José, morreu, levantou-se outro faraó que não conhecia José e fez amargar a vida dos filhos de Israel. Você encontra isso em Êxodo capítulo de número 1, versículos de número 6 a 14. O povo clamou e Deus ouviu, pois se lembrou da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25. O interessante é que quando Deus faz promessa, quando nós nos voltamos para Deus, nos arrependemos daquilo que nós estamos praticando, o Senhor ele está pronto a nos perdoar. É claro que podemos passar por alguma consequência daquilo que fizemos, mas o Senhor está pronto a cumprir a sua promessa. Então, esse povo ele clama ao Senhor e Deus está ali pronto a realizar algo por causa do que havia prometido. Deus se manifesta a Moisés e lhe comissiona para livrar seu povo do Egito e levá-lo à terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3, versículo 7 a 10. Nessa série de exposição sobre liderança bíblica, aqui no canal, eu também já falei sobre a liderança de Moisés. Se você ainda não assistiu sobre a liderança de Moisés, eu te aconselho depois a assistir esse vídeo. Você encontra ali na parte de vídeos, você vai encontrar ali também a liderança de Moisés. Foi através de Moisés que Deus tira o seu povo do Egito e os leva para o deserto a caminho da terra. Manda espias para espiar a terra e apenas 2 deles acreditam que Deus os daria a terra, entre eles Josué. Durante o tempo no deserto, Deus sustentou seu povo, mas as murmurações foram tantas que levaram 40 anos no deserto e ninguém daquela geração entrou na terra prometida. Você vê isso aí em Números capítulo 14, versículo 19, 23 e versículo 30 nesse caso. Vamos lá, a liderança de Josué. Logo que assumiu a liderança de Israel, Josué foi desafiado em pelo menos 2 sentidos especiais. Primeiro, suceder a Moisés. Imagine você suceder um líder no qual Deus usou extraordinariamente pela sua bondade, pela sua misericórdia. Deus faz grandes prodígios através da vida de Moisés. Agora Josué tem a difícil missão de assumir no lugar de Moisés. Só o fato de assumir a liderança do povo de Israel já era uma grande responsabilidade. Só que Josué, ele está vindo depois de um grande líder, um homem muito usado por Deus. Então, é um grande desafio. E a segunda coisa é ser responsável por introduzir o povo de Israel na terra prometida. Então, ele sucede Moisés, ele vem depois de Moisés, um grande líder usado por Deus, e ele tem ali a grande missão também de levar o povo até a terra que o Senhor prometeu. Então vamos lá. Primeiro, o chamado. Estamos batendo muito nessa tecla sobre liderança cristã. Nós precisamos entender que é Deus quem chama. Ele exerce a sua soberania. É claro que nós não vamos comparar de forma nenhuma uma igreja com uma empresa, por exemplo, mas por exemplo, uma empresa ela vai escolher quem vai assumir o cargo, o presidente da empresa, ele vai assumir quem vai assumir os cargos de diretoria e outras coisas mais. Então compete a ele essa atribuição. De uma forma comparativa apenas, só para você entender, Deus compete a ele quem ele está chamando. Então o chamado é de Deus. Por quê? Porque a obra é de Deus. Então não sou eu que me chamo, é o Senhor que me chama. Quando arde o desejo no meu coração, é apenas uma resposta minha ao chamado de Deus. Mas primeiro vem o chamado de Deus. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés havia morrido. Servo do Senhor.
O texto faz questão de mostrar que o Moisés que havia morrido era servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Então, até aqui, qual é a posição de Josué? Antes de Deus chamar, no momento que Deus está chamando, Josué era servo de Moisés, ele era o ajudante de Moisés, porém Moisés havia morrido. De Êxodo capítulo 3 a Deuteronômio capítulo 34, todo esse texto aí, a Bíblia concentra a sua atenção no ministério de quem? De Moisés. O servo escolhido por Deus para liderar o povo de sua nação, Israel. Então, quem escolheu Moisés? Foi o Senhor. Quem escolheu Jeremias? Foi o Senhor. Quem escolheu Isaías? Foi o Senhor. Aí você vai dizer, não, mas no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e aí ele vê uma visão e ele diz, ai de mim, porque eu vou perecendo, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí veio um serafim, tocou nos seus lábios, e ali foram purificados os seus pecados, e aí ele ouviu uma voz que dizia assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está fazendo um chamado e espera a resposta do profeta. Continua sendo a vontade de Deus. Isaías não se comissiona. Deus chama e ele responde. É assim que funciona. Deus chamou Moisés. Deus chamou Josué. Deus comissiona Josué para assumir o povo depois da morte do líder Moisés. Qualquer chamado para a liderança, isso aqui é uma regra, só pode acontecer na falta de um líder, seja por motivo de um novo cargo. Às vezes tem uma pessoa que é convidada a sair de um lugar para estar ali liderando um outro lugar. Então, tem um cargo agora, uma posição vaga. Então, às vezes, por causa disso, é preciso levantar um novo líder. Um cargo vago, morte, doença e etc. Mas jamais Deus compactua com pessoas que almejam uma posição que a outra pessoa está ocupando. Ou seja, rebelião. Rebelião de tomar e ainda continuar naquele lugar, ou rebelião de sair e levar o povo, uma parte do povo consigo. Deus não trabalha com base de rebelião. Não tem a bênção de Deus quem divide igreja, divide ministério e leva o povo achando que Deus está compactuando com aquilo. De forma nenhuma. Será uma liderança que não contará com a bênção de Deus. Mas, pastor Mário Luna, foi falado que Deus tinha um chamado. Mas aí a pessoa acabou se distanciando, se desviando da vontade de Deus. E é preciso se arrepender. Caso contrário, a bênção de Deus, a presença de Deus não irá com ele dentro dessa obra. Então você viu o chamado. Quem chama? Deus. Está bem definido? Prosseguindo. O instrumento. Quem é Josué? O instrumento. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está chamando Josué a uma ação. Levanta-te. Ou seja, é hora de tomar uma atitude. Precisa ser feito algo, porque tem algo para ser realizado. Deus vai usar Josué para dar continuidade ao seu propósito de levar o povo à terra prometida. Veja que Deus começa trabalhando através de Moisés. Agora Josué vai dar continuidade ao que Deus estava fazendo através de Moisés. O tempo de Moisés na terra havia acabado. Josué está dando continuidade. E você vai ver várias vezes na Bíblia alguém sendo usado, daqui a pouco entra outro no cenário. Por exemplo, no tempo do profeta Elias estava seu ministério ali em vigor. Quando chegou a hora, Deus leva o profeta Elias. Quem dá continuidade? Eliseu. Então, não é a obra de Elias, não é a obra de Eliseu, não é a obra de Moisés, não é a obra de Josué, é a obra de Deus através de qualquer um desses servos ou servas. E esse é a grande questão. É nós acharmos que somos nós que estamos fazendo, não somos nós. Deus nos chama como um instrumento. O líder é um instrumento. A pessoa que está no ministério é um instrumento. A pessoa que está na mesa de oração é um instrumento.
Alguém que tem algum dom espiritual é um instrumento. Para isso, Josué precisa agir. Levanta-te, pois agora. Deus dá uma ordem, Josué precisa cumpri-la. Deus aqui está mostrando a sua soberania mais uma vez. Quando ele chama porque ele é soberano. Ele faz o que quer, como quer, quando quer e não precisa dar satisfação a ninguém. Agora Deus está dando uma ordem a Josué. Levanta-te, pois agora. Josué precisa cumprir essa ordem. Ordem de Deus não se discute, ordem de Deus se cumpre. Todo líder tem uma história e podemos ver isso também na vida de Josué. Então vamos lá. Josué, o escravo. Porque Deus não vai pegar uma pessoa e vai lançar ela numa liderança sem ela ter tido um preparo antes. Ela precisa ser preparada. E quem prepara é Deus. Deus usa as situações da vida para preparar aquela pessoa. Então, em primeiro lugar, Josué, o escravo. Deus passou vários anos preparando Josué para seu chamado. Ele nasceu na escravidão no Egito e recebeu o nome de Oséias. Está lá em Números, capítulo de número 13, versículo de número 8, que significa salvação. Mais tarde, Moisés mudou esse nome para Josué, Números 13, 16. E agora é Jeová é salvação. Olha que aí é dado ênfase ao nome do Senhor. Jeová é salvação. A forma hebraica de Jesus, porque Josué é a forma hebraica de Jesus. Mateus 1, 21, Atos 7, 45 e Hebreus 4, 8. Enquanto estava no Egito, Josué viu os sinais e prodígios que Deus realizou. Êxodo capítulo 7 ao capítulo 12. E soube que Jeová era um Deus de poder que cuidaria do seu povo. Então esse é o Josué que foi escravo no Egito e viu a grande mão de Deus operar, usando seu servo Moisés para arrancá-los do Egito. Então Josué testemunha isso. Josué, o soldado, ele comandou a batalha que venceu os amalequitas em Êxodo 17, do 8 ao 16. Moisés era profeta e legislador, mas Josué era um general com aptidões militares. Era um homem de fé e coragem, não tinha medo de enfrentar o inimigo. Sabe, eu e você precisamos ter uma coisa na nossa mente. Deus nos usará de acordo com aquelas aptidões que Ele mesmo nos deu. E aqui eu não estou falando dos dons espirituais, eu estou falando de talentos naturais também, que Deus nos deu, que nós trazemos isso de nascença. Há coisas que nós nem sabemos e daqui a pouco começamos a descobrir porque estamos diante de uma situação que aquilo precisa ser feito e nós começamos a ver que temos aptidão para aquilo. E às vezes nós nos achamos pequenos e dizemos assim, quem sou eu para Deus me usar? Eu não sou um pastor, eu não sou um pregador, eu não sou um cantor, eu não estou na mesa de oração. Mas quando Deus tem propósito e Ele chama, não importa a sua posição. Neemias estava lá na Pérsia, lá na Babilônia, o Império Persa, Medo Persa estava dominando. E Neemias era o quê? Um copeiro, um simples copeiro. Mas um copeiro que estava sensível ao propósito de Deus. Deus vai te usar como uma dona de casa, Deus pode te usar como um pedreiro, Deus pode te usar como uma manicure, Deus pode te usar como um advogado, Deus pode te usar como um designer, Deus pode te usar na profissão que você tiver, não tem problema, quem você seja, se você tem aí um ensino médio completo, se você tem parte do ensino médio, se você, o ensino fundamental completo, parte do ensino fundamental, o ensino médio completo, se você tem faculdade, se você não tem estudo nenhum, Deus pode usar a sua vida, pois Ele é Deus. Josué tinha aptidões militares. Já Moisés era profeta e legislador. Mas agora está na hora também de Josué assumir uma posição dentro de uma liderança. Ele tinha fé e coragem e não tinha medo de enfrentar o inimigo. Josué, o servo agora, era um assistente oficial do líder de Israel. Como servo de Moisés, pôde acompanhar a vida de devoção dele. Então, ele acompanhava os passos de Moisés. Ele estava assessorando ali Moisés, ajudando Moisés, era um servo. Ficava na porta da tenda de Moisés e guardava.
Josué não era apenas um guerreiro, mas também um adorador. E sabia viver na presença de Deus. Estava ali junto, aprendendo, sendo treinado. Então você está vendo aqui, ó, o Josué, o escravo. Um dia eu também fui um escravo nesse mundo. Você tem uma história também. O Josué, soldado. Aí já estamos falando de algumas aptidões que ele tinha. Depois o Josué, servo, aprendendo. Como é que alguém vai assumir uma liderança, uma posição? Às vezes pode ser líder de jovens, pode ser líder de adolescentes, pode ser líder de casais, pode ser líder de varões, mas ele tem que ter tido um aprendizado, ou líder de igreja na frente. Ele tem que ter uma história, ele tem que ter ali um tempo de preparo. E tem pessoas que querem já chegar e já querem assumir, sem ser treinado. Por isso o apóstolo Paulo diz que o presbítero não pode, presbítero, pastor, supervisor, ancião, não pode ser neófito. Foi aqui o Expondo as Escrituras nessa série de liderança, o segundo Expondo as Escrituras. Ele não pode ser neófito, novo convertido, aprendiz. Por quê? Porque senão ele pode, diante daquela posição, ele pode ficar soberbo. Ele pode ficar deslumbrado e perder o foco daquilo que Deus tem. Pense nos anos de bênção na terra prometida que Josué perdeu porque o povo não teve fé em Deus. Porque Josué tinha fé, mas o povo, a maior parte, não tinha. Porém, Josué permaneceu paciente ao lado de Moisés e fez seu trabalho, sabendo que um dia ele e Caleb receberiam a herança prometida. Números 14, versículo 1 a 9. É importante quando você está ali como um servo, como um auxiliar, nós somos servos de Deus, mas como um auxiliar dentro de um ministério, não querer se levantar contra a liderança e dizer, não, isso não está funcionando porque o senhor não está fazendo direito. Josué não faz isso com Moisés. O coração era duro, era do povo, não era de Moisés. A culpa não era de Moisés, era o povo que tinha um coração duro. E quantos estão auxiliando e começa a achar que a coisa não está andando por culpa da liderança? Pode haver momentos que a culpa é da liderança, mas nem assim nós temos direito de se levantar contra líderes. Porque quem chamou foi o Senhor. Quem tem que tratar é o Senhor. É Ele que vai falar. É Ele que vai fazer. Não está nas minhas mãos isso. 3. A promessa. O chamado, o instrumento, a promessa. Em várias ocasiões ela é descrita como a terra que mana leite e mel. Trata-se de uma declaração proverbial que significa terra de abundância. Lugar de pastos tranquilos, jardins, onde os rebanhos poderiam pastar. Você lembra que no capítulo 1 de Isaías, eu vou até colocar aqui na tela para você. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Isaías, capítulo de número 1, é muito usado esse versículo que eu vou ler aqui, só para você ter uma ideia do que eu quero dizer, um exemplo aqui. Isaías, capítulo 1, versículo de número 19. Vou colocar aqui na tela para você. Vamos lá. Vamos lá. Se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. Deixa eu ver na Almeida Revista. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Muita gente gosta de citar essa última parte, né? Você vai comer o melhor dessa terra. Só que, passando aqui por esse estudo de Josué e entendendo o que significa terra que mana leite e mel, quando fala comer o melhor da terra, estava falando em relação a Deus, preste atenção, a Deus não trazer nenhuma sentença para que a terra produzisse aquilo que era devido. Então aqui não está falando de nada extraordinário no sentido de grandes riquezas, de grandes farturas no sentido de não ter falta de nada. Não é disso que o texto está tratando. Até porque esse texto de Isaías está tratando de uma condenação. Deus falando contra o procedimento do seu povo. Um mau procedimento. Então você entende que terra de abundância, comer o melhor da terra, era desfrutar daquilo que Deus já havia prometido desde lá do passado. Mas toda vez que o povo desobedecia, Deus trazia juízo, permitia que viesse nações vizinhas e atacasse a terra, como no tempo de Juízes. E eles empobreciam.
permitia que viessem gafanhotos, era uma praga que Deus enviava, permitia que não chovesse, então a terra não podia dar o seu fruto. Então o que Deus está chamando o povo em Isaías é o arrependimento, e aí eu aproveito para mostrar para você o que significa comer o melhor da terra. Às vezes a gente se engana muito com a nossa aplicação. Nós pensamos que é uma coisa quando na verdade é outra. Então, Deus está prometendo ao povo ali uma terra que mana leite e mel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então tem uma promessa aqui para Josué. O lugar onde você pisar, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. E eu vou explicar isso daqui a pouco, mas eu quero perguntar. Esse texto dá direito a eu dizer assim, aonde eu botar, eu cristão, botar a planta do meu pé, eu estou tomando posse? É isso que esse texto está dizendo? É isso que esse texto diz, melhor? É isso que esse texto diz? Essa é a forma certa. Vamos lá, vamos ver. Aqui Deus confirma a Josué, confirma, que a terra que eles conquistariam era justamente a terra que foi prometida por Deus. Por isso ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Onde está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 22 a 24. Olha o que diz. Porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que eu vos ordeno para os guardares, olha a condição para eles receber a terra. Amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Ou seja, vocês vão vencer eles. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Mas olha só Deus já dizendo qual era a extensão do território que Deus estava dando. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. E agora eu digo, muitas vezes quando alguém lê esse texto, faz uma aplicação de que em qualquer lugar que o cristão pisar está tomando posse do lugar. Mas não é isso que esse texto diz. Ele não é isso. Deus não está falando sobre isso. Deus está falando de uma promessa que ele tinha feito a Abraão. E ele está mostrando que ele vai cumprir, e ele está mostrando a dimensão da terra que o povo de Israel teria direito. Ele não está dizendo que o povo de Israel era só chegar em determinado lugar, pisar e seria dele, quando na verdade aquela parte não era promessa de Deus. O que era promessa, Deus cumpriu. Mas o que não era promessa, Deus não ia cumprir. Se o povo se desviasse para outro lugar que estava fora dos termos da promessa, aquele lugar não seria deles. Por quê? Porque Deus não prometeu aquilo. E é aqui que está o problema. Mas não é isso que o texto diz. Muitos cristãos que ouvem isso podem ficar frustrados, que tem gente prometendo em nome de Deus o que Deus não prometeu. Pois Deus não tem compromisso em cumprir as palavras dos homens. O que Deus vai fazer? O que Deus vai abrir? O que Deus vai acontecer? Aquilo é um desejo da pessoa que está até pregando, ensinando. Mas Deus não falou aquilo. E ela faz uma aplicação dentro de um texto como esse, dizendo, não, pode chegar lá, bota a mão, que a partir daquele momento vai ser seu. E por causa desse tipo de ensino, tem gente botando a mão no carro de outra pessoa, botando a mão na casa de outra, tocando, né, no muro da casa de outra pessoa e dizendo, eu determino o que vai ser meu. Como assim? Que Deus é esse? A pessoa lá trabalhou, mas ela não é cristã, mas ela trabalhou, ela deu duro. E você tá fazendo o quê? E eu tô fazendo o quê? O que a gente tá fazendo? O que a gente está plantando? O que a gente está ali realizando? E acha que vai cair assim do céu? De forma nenhuma, não é assim que funciona. Então a gente tem que parar de viver de ilusão. Tem que trabalhar, tem que se empenhar, tem que estudar, tem que estar envolvido com atividades que sejam de acordo com aquilo que você tem aptidões, ou chamado diretamente de Deus se você está em tempo integral na obra. Agora, de pensar que você vai chegar no lugar, vai botar a mão em alguma coisa e vai declarar que é seu baseado nesse texto, eu e você vamos ficar frustrados, porque Deus não vai fazer. Devemos entender que Deus está apenas confirmando a Josué, que é o novo líder,
que a promessa ao povo de Israel irá se cumprir. É isso que Deus está fazendo nesse versículo. Essa é uma forma de Josué receber ânimo diante da missão que recebeu do Senhor. Porque ele não vai fazer o povo herdar a terra. E aí Deus está mostrando, essa aqui é a terra. Versículo 4. Desde o deserto e desde o Líbano, olha como é que se repete, que está em Deuteronômio. Repete aqui. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Agora é descrita a extensão da terra. Como líder, Josué precisa ser lembrado até onde vai a promessa. Isso é importante, porque às vezes nós queremos ir além do que Deus prometeu. E Deus não tem compromisso com o que eu quero além do que ele prometeu. Ele tem compromisso com aquilo que ele prometeu, com aquilo que ele idealizou. Eu não sei, mas parece que hoje, com esse evangelho antropocêntrico, o homem no centro, acredita-se muito o seguinte: aquilo que você desejar se tornará a vontade de Deus e Deus vai fazer. De forma nenhuma. Deus não pode ser guiado pela minha vontade. Senão ele perde a sua soberania. E a soberania é um atributo incomunicável. Só Deus tem. Então, de forma nenhuma, o que eu desejo vai se transformar na vontade de Deus. Como se partisse de mim o desejo e Deus tem que obedecer o que eu quero. Em que Bíblia está escrito isso? Em que lugar está escrito isso? Outra coisa, eu vou ferir outro atributo de Deus. Deus é presciente, ele conhece o futuro. Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Não há nada que vai vir ao meu coração que Deus já não saiba. Ninguém, guarde isso. Por isso que é bom estudar sobre a pessoa de Deus. Na teologia, chama-se teontologia, essa disciplina. Ou, algumas vezes, só se estuda a doutrina de Deus. Não dá nome. Mas, se você ouvir a palavra teontologia, está estudando sobre a pessoa de Deus. Como cristologia, a pessoa de Cristo. Como pneumatologia ou paracletologia, a pessoa do Espírito Santo. É bom estudar a pessoa de Deus, que você vai ver seus atributos e você começa a aprender sobre Deus e tem coisas que você vai ouvir e você vai dizer assim, não, não pode ser. Como é alguém diz assim, irmão, faça isso porque você precisa surpreender a Deus. Como é que uma pessoa vai surpreender um ser que conhece o passado, o presente e o futuro? Ele sabe tudo. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos. Vamos botar lá pra frente. Como eu vou surpreender um ser desse? Sabe por que às vezes eu falo essas coisas? Porque eu vejo Deus como um ser humano. Eu acabo vendo Deus na ótica humana. Tá errado. Eu preciso olhar para Deus de acordo com o que as escrituras revelam dele, não de acordo com o que se passa no meu coração. Senão eu vou errar. Eu vou errar. Certo? De forma comparativa, preste atenção. Ó, agora é descrita a extensão da terra. Como líder, Josué precisa se lembrar até onde vai a promessa. De forma comparativa, a igreja também recebeu muitas promessas. De uma forma comparativa, Israel recebeu promessa? Sim. A igreja recebeu promessa? Também. Porém, muitos cristãos buscam apenas parte das bênçãos prometidas em Cristo ou querem coisas que não foram prometidas. E aí começa a distorcer texto para provar que aquilo é Deus que falou, mas Deus não falou. As duas atitudes estão erradas. O apóstolo Pedro fala em sua carta de uma herança para a igreja. Olha que promessa linda essa aqui. Assim como Israel foi prometida a terra que manava leite e mel, olha a promessa para a igreja. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, nova vida, novo nascimento, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. Guardada aonde? Nos céus para vós. Do que Pedro está falando aqui? Aqui no canal tem o Expondo as Escrituras completo da primeira carta de Pedro. E tem esse texto aí que eu explico ele detalhadamente. Do que Pedro está falando aqui? Está falando de vida eterna. Essa é uma promessa. Será que eu e você estamos interessados em buscar essa promessa? De persistir até alcançar essa promessa? Ou vamos ficar no meio do caminho como o povo de Israel murmurando e muitos não chegaram a alcançar a promessa? A permanência na terra da promessa estava condicionada à obediência, que é muito importante. A terra era do Senhor e ele concedeu ao seu povo o direito de herdá-la
em sua graça, através da aliança feita com Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 5. Então entenda isso. O Salmo 24, vou colocar aqui na tela para você mais uma vez, porque dá para colocar, a gente tenta colocar. Salmo de número 24, o versículo de número 1 diz isso aqui, ó. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, é de quem? É do Senhor a terra. É do Senhor. Então ele dá para quem ele quiser. Às vezes as pessoas podem ver lá no tempo de Josué o povo conquistando, expulsando gente da terra, tendo aquelas matanças. Ué, a morte é consequência do pecado. Deus poderia executar a sentença integral na hora que Adão e Eva pecaram. Morte. Morriam os dois ali, acabou. Não teria história, não teria mais nada. Deus continuaria porque ele é Deus, mas o ser humano, a história da raça humana acabaria. Mas esse não era o propósito de Deus. Então, Deus já tinha um plano, não foi pego de surpresa. Eu não vou poder explicar isso aqui, mas aqui no canal tem aí para você um vídeo que fala sobre a doutrina da salvação. Em Bases da Fé, vai falar lá, tem vários vídeos, né? Uma sequência de vídeos chamado Bases da Fé, e entre eles tem um vídeo lá que vai falar sobre a salvação. E aí eu explico bem sobre isso. Então, Deus tem esse plano de Cristo vir, mas durante o tempo ainda que Cristo não tinha vindo ainda, o ser humano vai vivendo, certo? E aí ele vai passando por várias situações, mas Deus, né? Aí Deus vai fazendo o quê? Tem hora que ele encontra um povo que ele dá tempo para eles se arrependerem, eles não se arrependem. E agora Deus usa Israel como uma espada, como uma vara de correção. E aí é dada a ordem para matar alguns povos. Mas a morte já era a sentença por causa do pecado. Então Deus não está sendo cruel. Deus está apenas aplicando a sentença na sua totalidade. Só isso. O povo não se arrependeu. E aí Israel vai tomando posse da terra. Mas o mesmo Deus que em aliança prometeu a terra para Israel, disse que se eles desobedecessem, arrancaria ele da terra. E você vai entender isso daqui a pouco. Mas o uso e fruto da terra dependia de sua obediência fiel a Deus. Então a terra é de quem? De Deus. Só fica na terra se continuar em obediência. Quando desobedecer ao Senhor, ele os disciplinou. Todo o livro de Juízes você vai ver eles tendo problemas. Por quê? Porque eles se pecam diante de Deus, se arrependem, Deus traz um libertador, daqui a pouco eles pecam de novo, é um ciclo vicioso, onde eles ficam pecando, se arrependendo, pedindo ajuda, e fica o tempo todo o livro de Juízes dessa forma. Quando continuaram a desobedecer, mesmo avisado pelos profetas, o reino do norte, que aí já estava o reino dividido, reino do norte 10 tribos, reino do sul 2 tribos, foi dominado pelos assírios, que trouxeram outros povos para a terra da herança de Israel. Então veja bem, quando os assírios tomaram conta, não é a Síria, é Assíria, tudo junto. Não é Síria, é Assíria, que foi um império, um grande império. Quando a Assíria tomou posse do território de Israel, tirou o povo de lá, levou para um outro lugar e trouxe um outro povo e colocou lá na terra, em Samaria. Por isso, e deixou alguns de Israel. Por isso que vieram a aparecer os samaritanos, que era uma mistura de povos estranhos com o povo que morava lá, que acabou se unindo, e aí veio os samaritanos, tá? Dessa mistura vieram os samaritanos, que eram judeus, mas não de raça pura, no sentido de ser judeu só. Era um povo misturado, tá? Aí nós continuamos, e o Reino do Sul já tinha visto o Reino do Norte ser ido para o cativeiro, o Reino do Sul mais tarde foi levado cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, muitos deles voltaram, mas estava tudo o quê? Destruído. E houve necessidade de reconstruir o templo para poder voltar e adorar. As cidades, os muros, etc. Foi nesse tempo que entra em cena Zorobabel, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, tá? Malaquias, logo bem lá na frente. O que a desobediência à lei de Deus pode nos trazer como consequência? É bom pensarmos nisso. Então, o Deus que prometeu a herança é o Deus que vai dar a herança se nós formos obedientes. Veja bem, nós não somos salvos pelo que fazemos, somos salvos pelo que Jesus fez.
Mas a prova da nossa salvação é viver uma vida de obediência a Deus. Como é que eu posso provar, eu posso saber que de fato eu sou salvo? Se tem transformação na minha vida. Se eu quero viver uma vida, passa 1 ano, 2, 3, 5, 10, e eu continuo vivendo uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, então eu tenho que rever o que de fato está acontecendo, porque como cristão eu tenho que ter transformação. O Espírito Santo, ele opera uma transformação na minha vida e eu preciso buscar essa transformação. Enquanto Josué conduzia Israel para a terra prometida, o nosso Senhor Jesus nos conduz para a vida eterna. Que coisa linda. Essa é a maior herança que uma pessoa pode receber. Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então preste atenção. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então fica aí o aviso, se está sendo bênção para a sua vida, permita que seja bênção para a vida de outras pessoas, edifique a vida de outras pessoas. Vamos lá, 4. Motivação e instrução. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ninguém. Quem é esse ninguém? Josué teria vitórias contra os inimigos externos e opositores internos. Levando em consideração quem está em alguma liderança, preste atenção, você está em alguma liderança? Leve isso em consideração. Sempre haverá inimigos externos e opositores internos. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Inimigos externos, pode ser pessoas até que não servem a Deus. Oposições internas dentro da própria igreja, mas quero mostrar isso de uma outra forma. Na vida cristã também temos que lutar contra inimigos externos. Satanás, seus demônios, o mundo. E a oposição interna, agora nossos desejos. Cuidado, eles podem nos levar à queda. Como fui? Josué conhecia bem de perto o que Deus operou através de Moisés. É feita uma comparação. Como fui? Deus não está dizendo aqui que vai fazer a mesma coisa que fez na vida de Josué, igualzinho na vida como fez na vida de Moisés, vai fazer igualzinho na vida de Josué. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando assim, como eu fui, a minha presença, eu estar com Moisés, eu vou estar contigo. Cada ministério tem a sua diferença. Deus gera certeza no coração de Josué, pois sabia o que ele enfrentaria. Mas essa motivação visava o plano da redenção. Por quê? Porque o povo de Israel vem do povo de Israel, a salvação no sentido de... A salvação vem dos judeus. Jesus disse isso. Em que sentido? É os judeus que salvam? Não! Mas é desse povo que Deus levanta a salvação. Cristo foi, humanamente falando, um judeu, tá? Então, mas essa motivação visa o plano da redenção, no qual envolvia tanto ele como o povo que ele estava liderando e mais tarde os gentios, porque a promessa ia alcançar a gente também. Hoje nós não somos mais gentio. Existem 3 povos. Vamos lá. Judeu, gentio e igreja. Quem são os judeus? Judeus, povo de Israel. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Quem é a igreja? Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, seja judeu ou seja gentio. Então nós agora somos igreja. Gentio é só aqueles que não têm Cristo ainda, que não são judeu. E judeu é os israelitas. Só para você poder entender isso aqui melhor. Então, como fui? Já expliquei. Deus gera certeza, tá? Mas essa motivação visava o plano da redenção, tá? Deus não diz que é conosco para nos acharmos melhores ou privilegiados. E sim para nos mostrar que Ele está operando através de nós a obra que Ele deseja realizar. Então quem é o principal? Deus. É a obra de quem? De Deus. A obra de Deus através de Abraão, a obra de Deus através de José, a obra de Deus através de Josué, a obra de Deus através de Moisés, a obra de Deus através de Davi.
É sempre Deus. Quem é o personagem principal disso tudo? No Antigo Testamento, Pai, Filho e Espírito Santo, mas quem mais está aparecendo ali? O próprio Deus. No Novo Testamento, Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo, mas Cristo ali nos Evangelhos. E depois o Espírito Santo, mas todos estão ali trabalhando juntos. Um Deus em 3 pessoas. Então, Deus, essência, manifesto em 3 pessoas. Explicar a Trindade é algo que foge à nossa compreensão. Mas sempre é a história de Deus. Nunca é a nossa história. Tá? Não te deixarei. Deus diz a Josué, você não irá cair. Ninguém se susterá. E nem afundar. Serei contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. A seus pais lhes daria. Herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, ele está dizendo, eu vou cumprir a promessa. Esforça-te aponta que Josué deve ser forte. Aqui nós não estamos falando de uma força física em si, mas de uma força a nível de conseguir ir em frente. Esforça-te. Da mesma forma, ter bom ânimo fala de coragem, determinação em Deus, persistência. Josué, como líder, jamais podia fazer corpo mole, se deixar desanimar diante dos desafios. E guarde uma coisa, toda pessoa que é chamada por Deus para realizar uma obra precisa se conscientizar que vai enfrentar grandes desafios. Isso é certo. Vai enfrentar oposição, rejeição, afronta, humilhação, descaso e muitas outras coisas. Você não pode ficar com pena de si mesmo. Ah, eu não mereço isso. Ai, Não. Entenda, você está fazendo uma obra para Deus. Vai se levantar oposição. O reino das trevas se levantará. Pessoas que não servem ao Senhor, que não entendem, se levantarão. Pessoas que servem, estão ali na igreja, mas que ainda não têm uma maturidade, ainda não têm um crescimento espiritual, não tem uma transformação como deveria. Às vezes também pode se levantar, pode se opor, mas você não pode desanimar. Também não pode levar para o lado pessoal pensando que é um assunto no qual você toma para si, no sentido de você ficar ofendido. Lembre-se, você está ali em nome de quem? De Deus. Então vai ter esse problema. Imagine Cristo vindo a essa terra, tomando tudo para si no sentido pessoal e começando ali a abandonar aquilo que ele tinha para fazer de forma nenhuma. Ele vai prosseguindo. Paulo, porque se colocamos Cristo, alguém, mas ele era filho de Deus. Então Paulo diz que prossegue com perseverança, paciência, a carreira que estava em frente, diante dele. O escritor aos Hebreus também fala sobre isso, a carta aos Hebreus. Ele mostra o motivo pelo qual Josué deveria se esforçar e ter bom ânimo. Qual era? A promessa. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Não só o povo, ele também estaria junto disso. Josué tem uma responsabilidade em seus ombros e não tem como fugir dela. O líder conduz. O líder motiva em nome do Senhor Jesus. O líder organiza. O líder é um exemplo. Imagine um líder de corpo mole, Josué de corpo mole, com medo. As pessoas iam se sentir com medo também. Então o líder passa a ser ali um exemplo. É preciso entender isso. A soberania de Deus está em foco nessa chamada de Josué. Deus chama quem ele quer. Alguém pergunta, por que Josué? Porque Deus quis. Por que Moisés? Porque Deus quis. Por que José? Porque Deus quis. Por que Davi? Porque Deus quis. Ele não explica. Ele quis e acabou. Por que você? Porque Deus quis. Às vezes você chega em determinada igreja, tá lá um ministério enorme, grande. Ou às vezes você não vai, mas você já teve oportunidade de ver de repente. Hoje é muito comum passar os cultos na rede social. E aí você vê aquele grande ministério. E às vezes foca assim bem de perto o rosto de cada obreiro. E aí você vê o pastor presidente, aí você olha para o pastor presidente, e aí você vê aquele monte de obreiro. E pela aparência, veja bem, eu estou falando aqui de uma aparência.
Você fala assim, tem gente ali que tem um jeito, assim, que poderia ser o pastor da igreja. Mas Deus quis aquele que lá está, sentadinho lá, às vezes com um aspecto mais humilde, mas foi aquele que Deus quis. Quem vai contestar? Ninguém. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Deus continua reafirmando qual deve ser a atitude de Josué diante da missão que recebeu. Josué precisaria focar no propósito da conquista. Ele está levando o povo para conquistar a terra. E para isso não poderia deixar que as dificuldades lhe desviassem nem para a direita, nem para a esquerda. Porque ele poderia se sentir tentado em procurar um atalho, coisas desse tipo. Um líder precisa não perder o foco de sua missão. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Neemias sai lá da sua terra, lá na Pérsia, onde ele estava. Não era a terra dos judeus, mas onde ele estava. Tá? Lá de Suzã, lá do palácio. E ele vai lá para Judá, lá para Jerusalém. E qual é o propósito dele? Reconstruir os muros. Depois acertar outras coisas. Neemias perde o foco? Não. Sabe qual é o problema de muita gente? Não sabe o que vai fazer. Ah, eu vou fazer a obra de Deus, mas o quê? Se você não estabelecer, de fato, você não tiver a visão clara do que você vai realizar e depois estabelecer quais são as prioridades para você começar a realizar até você concluir o projeto, você fica perdido no meio do caminho. Eu fico perdido no meio do caminho. Até para eu elaborar esses pontos das escrituras, eu tenho que seguir um cronograma para terminar com essa gravação. Mas você pensa que termina com a gravação? Não. Porque depois dessa gravação, eu tô falando no momento que eu tô gravando. Depois dessa gravação, ela tem que ser enviada para o servidor no YouTube. Eu tenho que preencher lá a descrição do vídeo. Tem que colocar a imagem de miniatura para que quando você rolar a tela lá, você veja. Tenho que também preparar para que possa ser avisado em outras redes sociais. Não acaba. Tem todo um cronograma a ser seguido. E eu preciso saber onde começa e onde termina. Senão eu me perco. Assim é o líder. Josué precisava. Todo líder precisa de foco na missão. Muitos crentes estão esfriando, desistindo do evangelho ou até da missão. Simplesmente porque estão atentando nas coisas terrenas, que de 2 Coríntios 4, 17, 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou também estão olhando para os homens ao invés de olhar o exemplo de Jesus. Ou também estão olhando para os homens ao invés de olhar para o exemplo de Jesus. Porque tem gente olhando para os homens. Então nós temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo nos deixa esse exemplo aqui. Talvez você diga, mas leve, momentânea, tem coisa que está sendo muito difícil. Mas comparado à eternidade, o que Paulo está dizendo é que isso não é nada. Hebreus 12, 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, ou também olhando para os homens ao invés de olhar para o exemplo de Jesus. As pessoas, ou elas estão ali largando, desistindo do evangelho porque estão atentando para as coisas terrestres, ou elas estão olhando para os homens. Ah, porque fulano errou, porque o outro fez isso, porque o pastor fulano caiu, porque o outro... Ei, não! Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Deixa eu colocar esse aviso aqui. Você quer fazer um cartaz para a sua igreja, para o evento da sua igreja? Você é um profissional liberal ou você tem uma empresa? Preste atenção nesse aviso e faça como algumas pessoas que já entraram em contato com a Manhãs Artes Digitais. Criação de artes digitais para a divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo. É com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais.
Então, se você quiser uma arte digital, entre em contato. Vamos lá. 5. A condição para ser bem-sucedido. Não te aparte da tua boca, o livro dessa lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Para obter sucesso naquilo que Deus havia confiado a fazer, ele precisava observar a lei. Sucesso aqui é ser bem-sucedido, tá? E aí temos Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 9, que vai falar sobre amar o Senhor de todo o coração, guardar as palavras que ele tinha dito, ensinar para a família dentro de casa. Isso aqui era importante, tá? A palavra lhe mostraria o caminho. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é possível, em um mundo de trevas, saber que direção tomar se não meditarmos na palavra de Deus. É interessante observar que Deus usa servos para realizar sua obra. Servo apenas serve, faz o que o seu Senhor lhe diz. Sem submissão à palavra não seremos bem-sucedidos e jamais seremos prudentes. Mateus 7, 24 diz que aquele que ouve e pratica é como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Queremos atribuir a Deus a culpa do nosso fracasso, mas esse fracasso é decorrente de uma vida descompromissada com a palavra de Deus. Nenhum líder cristão pode esperar realizar a obra do Senhor com êxito através de seguir seu próprio coração e suas ideias. Ele precisa estar pautado na Bíblia. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele encerra aqui dizendo, fazendo uma pergunta: não sou eu quem estou te enviando? Aqui é quem, tá? Não sou eu quem estou te enviando? Mais uma vez é repetido: esforça-te, tem bom ânimo. Demonstrando que a missão exigiria de Josué, além de dependência e confiança em Deus, força e coragem por parte de Josué. Tem o lado dele. Josué tinha que ter ânimo, força, pedir a Deus graça, mas ele tinha que ter atitude. Por isso Josué não podia pasmar, estremecer, recear, temer ou ficar apavorado. E muito menos ficar espantado. Isso aponta para alguém abalado com medo, sentindo-se quebrado ou destruído. Ele não podia. Como Josué está assumindo algo que Deus o chamou, ele tem a garantia da presença do próprio Deus. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Conclusão: no Expondo as Escrituras de hoje aprendemos sobre a liderança de Josué. Definitivamente Josué foi um líder que teve que enfrentar imensuráveis desafios e sob a palavra e a presença de Deus pôde vencê-los, vindo a tornar-se um dos principais referenciais de liderança bem-sucedida na Bíblia. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa Expondo as Escrituras, que está tratando de liderança cristã? Vamos tratar sobre a falta que faz um líder. Juízes capítulo 2, versículo 7 a 14. E não se esqueça, lição de número 4 vai tratar sobre a liderança de Josué. Lições bíblicas jovens, tá? Vai ser ministrada no dia 23 de 10 de 2022. É claro que você pode estar assistindo esse Expondo as Escrituras, já passou há muito tempo, mas está relacionada também a essa aula aí, tá? E não esqueça, divulgue o canal, porque se tem sido bênção para você, vai ser bênção na vida de outras pessoas. Se inscreva, ative o sininho, comente se ficou até o final, o que você achou dessa exposição bíblica, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo, deixe seu like e compartilhe. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse Expondo as Escrituras. Senhor, eu sei que é uma tarefa árdua, Senhor, ensinar a Tua palavra, viver a Tua palavra, mas o Senhor é aquele que nos dá graça. Eu continuo te pedindo que o Senhor continue nos abençoando, abençoa cada um que assistiu esse Expondo as Escrituras. Eu peço ao Senhor por suas vidas, Senhor, agora que venhamos colocar em prática. Talvez alguém diga, mas eu não sou um líder, mas aprendemos grandes lições que servem para a nossa vida também. Que o Senhor continue abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que isso não está falando só para o líder de uma igreja, pode ser líder de departamento. Também você tem aí uma liderança, às vezes, dentro da sua casa, como pais, saber como se conduzir, fazer a sua parte, humildemente depender de Deus e tudo irá bem. Eu estou deixando aqui alguns vídeos de indicação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras.